galera, mais um podcast, KM Endrone é possível. Já tava com saudade de vocês, vamos aqui entrevistar um amigão da faculdade, mas antes queria agradecer aqui a TBL Comunicação, ao Roberto Samuel, a toda a equipe por ceder esse espaço maravilhoso. Você que precisa gravar um podcast, você que precisa de um estúdio de profissionais, tá aqui ó, TBL Comunicação, depois segue nas redes sociais. Então vamos começar hoje o nosso podcast É Possível com um cara que é um amigaço, um cara de muitos anos de amizade, de tempo de faculdade, o Cristiano Santos Silva. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, Cris, o É Possível é um programa que a gente fala, um podcast que a gente fala da nossa vida, fala das nossas dificuldades, fala de quando a gente nasceu, até onde a gente está, como que você alcançou, tudo que você alcançou na sua vida com objetivo. Mas primeiro a gente fala um pouco de você. Cris, filho do Catraca, estudou comigo na faculdade, um cara de muitos anos, fazia minhas provas de matemática, galera, mas eu também fazia as dele também, né? Algumas. A gente trocava, eu fazia as exatas, eles as humanas e tal. E é isso aí. Cris, fala um pouco da sua vida pra galera te conhecer, de onde você nasceu, o que você faz. Bom, meu nome é Cristiano, né? Por ironia do destino, sobrenome bem simples, Santos Silva. Deve ter vários por aí, né? Você uns 300 mil. Por aí. E nasci em São Paulo, mas minha vida inteira morando aqui em Guarulhos, né? Cresci em um bairro de periferia, né? Um lugar com pouco acesso. Vi muita gente se dar mal lá, amigos meus assim partirem muito cedo. E aí mais uma meia dúzia a gente conseguiu se safar, passar ileso, né, em todos os quesitos. Conseguimos formação acadêmica, isso aí. Conseguimos trabalhar em boas empresas e hoje, graças a Deus, empreendendo aí, né? Mas fala o bairro, pode falar, Cris. Aberto, manda um salve pros amigos lá ainda. O pessoal lá, a galera lá do Jardim Santo Afonso, cara. Eu falei meia dúzia, mas tem mais, né? Que assim é ruim da gente relaxa, contabilizar tudo, né? E aí, beleza. Estudou por lá, chegou, encontrou a gente na faculdade. Você, cara, e o Catraca, velho. Isso. Por incrível que pareça, eu estudei pouco lá na escola de lá. Minha mãe, percebendo uma dificuldade, quando a gente era pequeno, trocou a gente ali, a gente estudou no CECAP, seu reduto, ali no Francisco Antônio Filho. Lá na minha quebrada. Sim. Né? CECAP não é quebrada, mas tá bom, né? A gente estudou lá a vida inteira. Sabe, eu fui pra lá, acho que na segunda série e nunca mais saí. Estudei tudo lá, e aí na faculdade a gente acabou se encontrando, né? Verdade. E eu tive esse prazer de estudar junto com o meu pai, fazer uma faculdade junto com o meu pai. Pra quem não sabe, meu pai tem apenas 18 anos a mais que eu, ele era um jovem. Cara, vou falar, eu me lembro até hoje, já faz um pouquinho que a gente terminou a faculdade, né, Cris? A primeira faculdade. E era um sarro, cara, era um sarro você e seu pai na sala, porque a gente ficava se colocando, pô, como é que eu vou estudar com meu pai na sala? E aí, quem vai tirar nota maior? Eu vou me comportar, não vou? O pai dele, ele tinha o dom de ser mais bagunceiro que ele. Exato. O pai dele tinha o dom de ser um cara que agitava mais a sala que ele mesmo. Puxa. E às vezes ele fala, pô, pai, dá uma segurada aí, dá uma segurada. Mas um abraço pro Catraca, Clérison, um grande parceiro, amigo, manda um abraço pra ele também. Sim, quando foi pro ar. E a gente começou a se controlar. E aí você começou a pensar já em empreender nessa época ou não, Cris? Trabalhava? Sim. Eu trabalhava já, né, em algumas empresas. Eu sempre trabalhei, desde a faculdade, começou estágio, né? Aquela fase inicial ali de trabalho. Trabalhei em construtora. Construtora. Várias. Eu trabalhei numa das maiores do Brasil, na Serveng, né? Serveng. Esse cara, o dono dela, teve participação ativa na construção de Brasília, no início lá. Caraca! Capital, sim. O senhor Penido. Caramba. Ele era amigo pessoal do Juscelino Kubitschek. Projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Exatamente. Premiadíssimo em muitos lugares. Então tive a honra, o prazer de trabalhar nessa empresa que me ensinou muito. E ali eu peguei paixão pela construção civil, né? E continuei. Trabalhei em outras construtoras e quando não era empresa de construção, empresas relacionadas, né? Que faziam fornecimento de materiais para aí. E sempre querendo empreender. A nossa formação era administração e marketing. Sim, né? Sim. E aí, depois de um tempo trabalhando nessas áreas, eu tive a honra de trabalhar com um cara que eu conheço há 20 anos. O que você fazia? Você lembra o que a gente fazia? A gente fazia propaganda em saquinhos de pão. Isso mesmo. É possível. Naquela época, em 2005, eu tive acesso a essas embalagens de pão que fui de Portugal. A gente começou a experimentar. Eu e o Vitor e o Cris e uma galera... Começamos a revolucionar o mercado de São Paulo, do Brasil, porque as máquinas aqui não tinham adequações para imprimir colorido. A gente foi atrás de fornecedor, saquinho branco. Uma corônica. Cara, isso aí é um momento, é possível, meu irmão. Imprimir publicidade e saquinho de pão em 2008.
Cara, não tinha no Brasil. Nós Não, somos pioneiros, né? Era lindo. Era. Ver o pessoal comprando a ideia era muito bacana. Foi mesmo. Muito bacana. E eu lembro que eu participei até daquela expansão. A gente saiu daqui de Guarulhos e levou o negócio para São Paulo. Pra São Paulo. Começamos ali na Zona Leste. E deu muito certo. A gente fez vários ali, né? Tem história, né? Lembro da correria de buscar saquinho de madrugada e já distribuir o jornalzinho também. Nossa, era... Eu falo o seguinte, eu tenho o dom, o Cris tem o dom, o Vitor e muitos outros de vender publicidade até no saquinho de pão. Você imagina? Porque a gente tinha um jargão naquela época. Não, você vende publicidade até no saquinho de pão, cara. Exato. E era foi uma coisa maravilhosa porque a gente acabou conhecendo muitos comerciantes, a gente acabou levando uma ferramenta de publicidade nova, né? Sim. E eu fico muito feliz, agradeço de ter você com a gente lá, aprendemos muito, né? Foi um período, assim, espetacular. Eu passava muito tempo na rua, muita gente às vezes, eu vou ficar no sol andando, oferecendo boca a boca, mas, cara, você aprende com esse tipo de coisa, conversando com as outras pessoas. Ali eu peguei ainda mais o gosto de empreender, porque eu estava em contato direto com os empreendedores, com os comerciantes locais. A gente tinha acesso a esses casos, porque chegava e a gente não estava oferecendo qualquer coisa. Era uma inovação, era uma publicidade de saquinho de pão. Eu até me recordo assim, de um fato interessante. Eu lembro da equipe de vendedores, o pessoal gostava de vender o maior, uma parte inteira, ou a frente, ou atrás do saquinho. Eu gostava de vender a lateral. E eu ainda explicava pro comerciante, falava, olha, a lateral é o melhor espaço. Por quê? Falei, quando a pessoa enche o saquinho de pão e coloca na balança para pesar, a primeira coisa que o cliente está vendo é a sua propaganda na lateral. Vai aparecer. Ele não vai ver a frente, não vai ver atrás, ele vai ver a lateral. E eu cobrava mais caro do cara. Eu lembro que a Mônica me disse assim, como é que você cobra tudo isso? Eu cobro porque vale. Comprou a ideia. Comprou a ideia. Cara, e se você pensar do ponto de vista de publicidade, cara, o saquinho de pão vai estar na casa das pessoas todos os dias. Todo dia. É hábito de quem compra pão comprar todo dia. Sim. Aquilo vira uma ferramenta poderosa de transformação. A gente ficou com aquilo até 2011, 2012. Chegou o segmento lá de franquias, né? Sim. Que aí o cara vem pro Brasil, um investidor português, e vem para perder 1 ano, 2 anos. E como a gente vivia do negócio, falei, mas como é que pode o cara perder 1 ano, 2 anos? E a gente aprende com isso, né? Sim. Mas eu acho que o pioneirismo na vida, Cris, e aí é um ponto de vista que a gente tem essa relação para falar, ela se dá em tudo. Então, quando você é pioneiro numa ideia, quando você é pioneiro em puxar qualquer assunto, você consegue sair na frente e crescer. E foi o que aconteceu, né, cara? A gente tinha uma equipe lá que comprou a ideia, que gostou do produto, e nós fomos pra rua, fomos tocar o negócio. Eram todos parceiros, a gente saía vestindo a camisa da empresa. Legal. E você tinha um bom chefe, um bom patrão, um bom amigo? Tinha. E depois, cara? Depois você trabalhou com a gente, trabalhou comigo, com o Vitor lá na Nutrimídia. Aí, naquela época, mais ou menos 2012 ali, a gente já tinha formado a nossa empresa de fabricação. Na verdade, a gente não fabricava naquela época, a gente instalava apenas alambrado que a gente comprava. A gente revendia umas telas de alambrado e a gente começou a prestar serviço. Então, a empresa, em 2012, nasceu em instalação de alambrados. E revenda. Isso. Legal. Ela nasceu um pouco antes, no finalzinho ali de 2010. Tá, 2010. Trabalhei com você naquela época que era muita incerteza ainda, né? Meu pai ainda trabalhava em uma outra empresa de representante e tal. Então a gente meio que fazia trabalhos esporádicos. Ela cresceu de uma ideia esporádica. A gente ia lá, fazia algumas coisas quando tinha tempo. Beleza. A partir de 2012, depois que a gente meio que encerrou ali a Nutrimídia, né? Sim. Eu fui pro Paraná, recebi a proposta para trabalhar no futebol, né? Expliquei para todo mundo que não estava mais sustentando. Foi bom, foi uma boa. Para todo mundo foi bom, né? Foi. Aí eu engrenei com a empresa. A gente começou a pegar mais projetos. E assim, no início ali era sempre eu, meu pai e meu irmão. Nós três. Familiar. Exatamente. Coisa familiar. E foi por muito tempo assim. A gente vendia, a gente buscava, a gente entregava, a gente instalava, a gente cobrava. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Exatamente. Você que acha que vai abrir empresa e fala, não, vou abrir empresa, não vou trabalhar menos. Coitado. A pessoa que acha que empresário não trabalha, tá enganado. Né? Tem o cara que vira refém da própria empresa por um certo período, né? Mas aquele cara que acha que vai abrir empresa para trabalhar menos, pode esquecer. Não, isso não existe, gente. Fala aí, fala a verdade, fala naquela câmera ali. Isso não existe. Isso não existe. Mas é possível. É possível. Depois de um tempo é possível. E a gente levou assim por um tempo. A nossa empresa, assim, por um tempo ficou numa montanha-russa, vivia de altos e baixos. E eu acho que a maioria dos brasileiros que empreendem vão concordar comigo que realmente é assim. No país que a gente vive, com essa carga tributária que a gente tem, realmente a gente vive de altos e baixos. É difícil. Ainda mais os serviços aí, você vai ainda empreender nesse nicho sem capital, é sempre complicado para o brasileiro. Na prestação de serviço é uma área muito exigente. É verdade. É muita burocracia. Muita burocracia para a gente trabalhar direitinho. E aí vocês começaram a fazer, foi crescendo.
Foi crescendo, você ficou nesse ramo e aí você abriu a empresa, cresceu e hoje você tem a empresa sua. Sim. A gente sempre teve o nosso... Então, mas 2012, 13, 14, 15... A gente levou. Em 2020 eu tive o ponto de virada. Ah, então vamos lá. 2020. É um momento, é possível na sua vida? É Você um falou, momento pô, possível. Sim. é? Sim. Em 2020 você falou assim, não, é possível fazer isso aqui acontecer, Sim. vou chegar no patamar que eu tô hoje. Sim. O cara saiu de Guarulhos, sabe pra morar onde? Santana do Parnaíba, sabe? Deve ser só daquelas casinhas pequenininhas lá, mas tá bom, depois a gente vai falar disso. É quase lá, foi quase lá, quase lá. É ali no bairro de Alphaville, mas é quase lá. Tá quase bom, naquelas tá bom, a gente sabe. Digamos sabe. que é no portão de entrada. É, a gente sabe. E aí, nesse momento, vocês começaram a pensar, pô, é possível crescer, em 2020. empreender? 2020. 2020 eu tive esse ponto de virada, por quê? Da pandemia ou antes da pandemia? Um pouco antes. Bem em janeiro. Mas pra mim já era uma situação um pouquinho complicada, porque eu tava vindo da primeira... De uma primeira não, na verdade da segunda, mas a cirurgia mais grave de coluna que eu fiz. Tem esse fato aí, você tem que falar com nós, dividir com a gente isso. Eu passei por um problema de saúde um pouco grave, eu tive uma hernia de disco lombar, e essa hernia de disco tava me levando a tanto movimento quanto sensibilidade da perna. Isso esquerda. No mínimo por anos e anos de trabalho no seu negócio. Também. Desgaste. Muito. Muito. Então, olha o perigo que tá, né, galera? A gente interrompeu um pouco essa história para falar o seguinte: a gente não pode viver refém do que a gente vai fazer. Você só vai conseguir parar para entender que você vai trabalhar muito e você tem, sei lá, 12 horas de trabalho quando o corpo grita. Exato. Quando você fala, eu não aguento mais. Exato. E aí você para pra pensar, pô, por que eu tô trabalhando tanto se eu tenho condição de fazer isso ou aquilo outro? E aí teve que gritar nesse ponto. Teve que gritar. A saúde. Assim, a gente não é tão velho, né? Não. A gente vem de uma época de que não é qualquer dorzinha que a gente vai parar, né? A gente vem de uma época, numa criação que... não vou falar os pais, mas os avós falavam muito, larga disso que é frescura, né? Os avós, assim, um pouco mais rígidos, né? E aí os pais também foram criados com esses avós, né? A gente fala geração Nutella, geração raiz, né? A gente é mais raiz. A gente é mais raiz ainda. A gente é mais raiz ainda, tá entendendo? É mais raiz. Então não era qualquer dorzinha que a gente, né? Eu vou ficar em casa hoje eu não posso. O corpo tava falando, mas vamos trabalhar. Bora, a gente precisa. tem que fazer, né? Tinha família, tinha tudo, e o corpo gritou. Gritou da maneira que precisou de uma intervenção. Eu fiz uma primeira cirurgia em 2019, foi leve, recuperou rápido. Eu insisti e voltei a trabalhar. Até nessa época já não era mais para eu fazer instalação, eu já cuidava mais do administrativo, mas fui trabalhar. E em 2020 eu precisei fazer a mais grave, que aí eu retirei todo lá o disco e tudo mais, coloquei pinos na coluna e tal. E em recuperação, eu tive esse ponto de virada. A gente já tinha uma máquina que produzia as telas que a gente revendia. Legal. Só que a gente nunca tinha produzido, porque essa máquina faltava peça, faltava coisa. E eu comecei a movimentar algumas coisas ali na nossa fábrica. Eu mandei reformar, junto com meu pai, conversamos junto lá com o irmão, falou, a gente precisa fazer uma janela aqui, reformar ali, rebocar, fazer isso, fazer aquilo. Começamos. Começou a parar de processar, trabalhar com o corpo e começou a trabalhar mais com a mente. Exatamente. Eu saí da parte operacional e comecei a vir para a parte estratégica. Olhando de cima. Movimentando a situação. E eu me lembro de um dia estar lá sozinho, o pessoal nas obras, eu sozinho no computador e olhando para a máquina ali do meu lado, e pensando o que eu podia fazer. E começou a vir ideia. Eu lembrei de uma peça que eu tinha aqui e outra, comecei a fazer adaptação sozinho. Fazer adaptação. Cheguei num ponto que, olha, dá para funcionar. Ela vai funcionar. E procurei uma pessoa e outra, achei um contato, esse cara me indicou um instalador, um operador, na verdade. Da máquina? Esse operador foi lá na fábrica, me deu toda a consultoria, montou a máquina junto comigo e de lá eu nunca mais parei. Então, cara, você vê o que a gente tem que passar na vida pra gente encontrar que é possível a gente fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, né? Eu tinha época que trabalhava das 6 da manhã e voltava para casa às 11, meia-noite, 1 hora, não via a minha filha crescer. E aí, às vezes, a gente tem que ter uma dor da perda, ou uma dor física, ou a dor da perda, para falar, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? Você teve que, né, se condicionar, ter uma operação para que você não possa mais usar o seu corpo e usar mais a sua mente e você conseguir enxergar que aí é possível trabalhar com o seu negócio sem precisar ter todos os dias que você teve. E aí foi operar na máquina e começou a fazer o trabalho lá. Isso? E antes dela funcionar, eu me lembro, eu estava com os projetos ainda em desenvolvimento dela para ela funcionar, pegando as informações. Eu sentei, a gente almoçou juntos, aí eu falei pro meu irmão, eu vou fazer um pedido de matéria-prima para eu rodar nessa máquina para produzir. Mas como é que você vai gastar dinheiro com matéria-prima se nem pedido a gente tem ainda? Eu falei, não, eu vou fazer. Voltei do almoço, sentei. Uma moça me ligou pedindo, fazendo uma solicitação do material. Fazendo tela.
Aí eu olhei para a tabela de revenda que eu tinha do meu fornecedor e olhei para uma tabela que eu tinha acabado de desenvolver, com o preço da nossa produção. Da sua produção. Eu passei o preço da minha produção, sem a máquina funcionar. Falei, ela vai funcionar e eu vou vender. Aí, eu vendi. fez a venda primeiro para correr atrás eu fechei o pedido, o cara foi lá e me ajudou a desenvolver a tela e dali a gente não começou mais. Não parou. Caraca, mais. E aí foi pegando Guarulhos, São Paulo. Tudo. Como é que é? Vocês vendem no Brasil inteiro ou vendem aqui só para mais? Tudo. A gente já vendeu para Bahia, para Minas, para o Sul. E aí veio a transformação do nome da empresa. Sim. Que hoje chama? Alambrados Tamboré. Alambrados Tamboré. Sim. Então, se você precisa, momento, como chama? Dá um propaganda? Propaganda? É o Merchan, Milton Neves, né? Se você precisa de alambrados, tela, instalação de rede, produção, tá aqui, ó. Isso. Alambrados Tamboré. Alambrados Tamboré. Tem Vou site, te falar, tem as redes sociais. fez a minha casa, fez o meu apartamento, fez nos campos de futebol que eu tenho em Guarulhos. Cara, não tem o que falar. Os caras são fera demais. Além de ser meu amigo, então já tem a propaganda aí, eu tô indicando. É. Ali no Secap a gente fez muita coisa. Muito, né? Muita Colégios coisa. Também, né? Na época da Copa, o hotel ali, o Maiote, Puma. A gente cercou que a seleção do Irã ia ficar lá. Caraca. A gente fechou aquele hotel lá com a cerca, né, que tinha que proteger, carro de fãs, né? A gente cercou aquele hotel. Fãs da seleção do Irã. Pois é, eu não entendi muito bem. Mas tá bom, tudo bem. Mas trabalho é trabalho. Eu não sei se o perigo era a gente invadir ou eles, né? Sai de lá. Pô, brincadeiras tá bom. à parte, trabalho é trabalho, a gente vai lá e executa. Não, acabou. No aeroporto a gente trabalhou muito. A gente trabalha muito no aeroporto. No fechamento de pista. O principal mercado de vocês é o quê? Construtora, obras nesse sentido? Construtora, isso, as construtoras. A gente presta muito serviço ainda por meio de intermediadores, né? As construtoras pegam as obras via licitação e nos convocam para a gente fazer, porque graças a Deus a gente tem esse know-how. A gente é uma das poucas empresas, ainda como Ribertelas, não como a Alambrados Tamboré, que a nossa primeira empresa era Ribertelas, sim. Ainda como Ribertelas, uma das poucas empresas que podia executar trabalho na pista. Caraca. A gente tinha documentação, certificação para trabalhar na pista. Direto na pista. Exato. Aí sim. Então, assim, é muita burocracia. E a gente tinha essa certificação. E a gente estava comentando no bastidor a dificuldade para mão de obra, né? E aí vem dessa questão que a gente está falando da geração Nutella, geração raiz, né? Exato. Você não encontra mais mão de obra da molecada hoje para fazer instalação, esse tipo de trabalho. Ninguém não quer sair mais de casa, né? O pessoal, a gente até acha, mas a pessoa vai 1 dia, 2 dias e acha que é muito pesado e aí, não dá para mim e tal, e acabou. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a trabalhar, Cris, registrado, meu primeiro em 96, como office boy lá na Rio Negro. Como o mundo mudou de 96 para cá, né? Pô. Quem que não queria ter um projeto de trabalhar, de ter um emprego, de arrumar uma grana, falar naquela época? Hoje não. Mas sabe, Claudinho, aí a gente entra no ponto que eu sempre toco do programa, que é o ponto da questão política. Entendeu? Parece que hoje a molecada acha que o dinheiro cai do céu. A molecada acha que o assistencialismo, acha que... Não, e o fator é o seguinte, a gente tem um monte de pessoas que eu compreendo, eu acho lógico, querem ser youtubers, querem ser influenciadores digitais, mas ninguém quer mais ser pedreiro, ninguém mais quer ser instalador de alambrado. Essa geração se acaba, entendeu? E como é que a gente faz, do seu ponto de vista, para que isso mude, por exemplo? Então, a gente vai passar aí, como você falou de política, a gente vai passar muito por problemas de acesso. Certo. Conhecimento básico, informação. O jovem de hoje, ele quer facilidade. Muito porque os pais de hoje dão muita facilidade. Querem entregar tudo mastigado. Eu tenho 2 filhos, você tem 3. 3 filhas. A minha filha mais velha vai fazer 10 anos agora, o mais novo faz 6. Eu já ensino os 2 de que se você precisa, levanta, vai lá e pega. Eu até faço alguns favores, até dou algumas coisas, mas tem que ensinar. E eu vejo que muitos pais hoje não estão nem preocupados. E assim, também, né? Tem o outro lado que muitos pais hoje não têm tempo para ensinar. Também. Tem o fator de que o pai e a mãe saem para trabalhar. A gente assume esses erros porque é isso. E às vezes a criança fica muito tempo na escola ou fica muito tempo com o vô. E vou te contar. Ó, deixa eu fazer uma adenda aqui. Minha mãe vai assistir, minha mãe tá dando uma força com a minha filha que tá doentinha agora. Não é com você. Não, vô é um negócio sério. Com a gente era assim, ó. Interessa é rigidez. Aí com os netos, não, deixa ele, tadinho. Vó, você vai ver, vou entrevistar você aqui também, vó, você vai ver. Mas os jovens têm muita facilidade nas coisas, né? Tem. Hoje tem muita facilidade. Tecnologia é outro, conteúdo. E aí a gente precisa entender uma outra coisa. As profissões estão mudando. A exigência hoje maior é para a área de tecnologia. Então, assim, se a gente não procurar entender o jovem para saber como é que esse cara quer atuar
no mercado de trabalho, a gente também vai perder muita coisa. Cara, mas aí passa por um... Eu entendo, né? Acho que isso aqui, o programa, o podcast é para essa questão também. E aí a gente ponta a palavra é possível, porque assim, é possível que a criança ou adolescente queira desenvolver uma atividade que não seja braçal. Mas para quem vai sobrar isso? Por exemplo, é um fato. Enorme. Nós vamos abrir um campo de futebol. Não existe mais um campo de futebol digital. Ele tem que ter tela, ele tem que ter todo o mourão, ele tem que ter toda a estrutura. E quem faz? Né? Porque a gente está falando de uma geração que ainda tem lá pedreiro, nossa geração ainda pega a mão no massa. A partir de que geração vai fazer isso? E quem vai começar a fazer, né? Pois é. A gente ainda tem, na nossa faixa etária aqui, a gente ainda tem muita gente que executa. Galera. Só que o problema é pra frente. Porque é aí que você falou, né? Ele quer desenvolver um outro tipo de atividade, mas quer dinheiro fácil. Exato. Ele não quer cansar. Não quer, então, quem vai fazer? É só a máquina que vai instalar? Então, é um operador de uma máquina que vai instalar a tela. Eu assim, na minha cabeça de pensar como um arquiteto ou um engenheiro aí, eu não enxergo uma solução tecnológica para uma instalação de uma quadra, uma solda. Né? Cara, eu tava vendo esses dias um vídeo, eu até costumo ver, como os caras cortam árvore lá nos Estados Unidos, acho que no Canadá. Uma máquina que a bichona já agarra, é uma garra, já tudo ele já corta. Cara, era tipo, dava 10 segundos e eles depenavam uma árvore inteira. Já foi. Né? Já foi, né? Eu estou dando só um exemplo de muitas coisas e muitas tecnologias que surgiram de lá para cá e tal. Só que a gente tem que pensar um pouco também nessa questão, quem vai fazer aquele trabalho que ninguém quer? Exato. Nos países de primeiro mundo, a gente fala primeiro mundo, a mão de obra, eles são terceirizadas, né? Eles trazem aqui da América do Sul, traz da África, traz da Índia, acaba dando oportunidade para outros. E os que estão aqui não recebem. E aí vem do ponto de vista político, né? O que a gente pode fazer para mudar? Cara, hoje eu falo pra você, nossa geração, Cris, a geração de 40 a mais, se não começa a colocar o seu hábito de, como a gente vai refletir para uma sociedade melhor, como a gente vai ocupar os espaços políticos para que isso mude, porque essa geração mais nova, ela não se interessa por mais nada, ela se interessa só por tecnologia e facilidade. E se a gente não for referência para elas, que somos os pais das crianças de 10, a minha já tá com 17, né? Tem de 11. O que a gente pode pregar? Então, qual a dica que você dá hoje para os seus filhos, para essa geração que está vindo aí? Olha, eu acho que a gente tem que... Nós, como pais, a gente tem que liderar por exemplo. Se a gente precisa mudar uma geração para que ela entenda que o trabalho braçal ainda vai existir daqui a alguns anos, a gente tem que dar exemplos. Valorizar os funcionários que tem hoje, como, por exemplo, os lixeiros, os faxineiros, porque é um trabalho que não vai deixar de existir. Inventaram lá o robô eletrônico que varre a casa lá. Mas ele não vai fazer tudo sozinho. Quem vai jogar o lixo no caminhão na hora que ele vai chegar? Exatamente. O lixo não vai descer pro caminhão sozinho. A louça pode até se lavar sozinha na máquina, mas tem que colocar dentro da máquina, sabe? São coisas assim que a gente tem que começar a ensinar a valorizar o profissionalismo da pessoa. E aí começa de baixo. É o lixeiro, é o policial que não vai deixar de existir. Eu acho que você botou no ponto certo, a valorização do ser humano. Exato. Hoje eu sou cristão, a gente frequenta a igreja, não quero ser exemplo para ninguém, não quero julgar ninguém. O julgamento é a pior coisa assim. Só que quando você não valoriza o ser humano, qual que seja ele, qual que seja a sua profissão, o que ele exerce ou não, se você faz a distinção, você começa por aí. Então eu estou excluindo alguém. Ele não pode ser maior ou pior do que eu, se ele vai carregar lixo ou se ele vai ser pedreiro. E eu acho que a distinção, a desigualdade no mundo, no Brasil, principalmente, já está muito grande. Você meio que, aquele cara lá não pode se misturar comigo porque ele é pedreiro. Exato. E eu tenho o maior orgulho, porque tem muita gente da família, muita gente do passado que era pedreiro, que carregava e que construiu esse país, né? O São Paulo, por exemplo, muita gente fala, é uma cidade que foi construída pelos nordestinos. Quantas pessoas vieram com oportunidade do Nordeste para cá para construir São Paulo? Você estava falando de Brasília. Brasília, você já foi para Brasília? Já tive lá de Brasília, passagem, assim, não parei, mas tive uma cidade inteiramente planejada. Você imagina quantas e quantas pessoas não foi necessário para construir todas aquelas obras. E se essas pessoas não existissem, como é que a gente conseguiria ter tudo isso, né? Bom, Cris, a gente vai... Né, Bia? Tá acabando já. Vamos encerrando aqui o podcast É Possível. Lembrando, o seu momento é possível, então. Foi depois que você teve que ter um problema de saúde para começar a trabalhar mais com a cabeça do que com o corpo. Exato. É isso? E de lá, desse momento aí, eu não parei. É isso aí. Pensar estrategicamente para poder fluir no negócio. Quer mandar um abraço pro pai, a mãe, filho, todo mundo? Esse é o momento. Vamos lá, esse é o momento, né? O momento do show da Xuxa. Gente, eu queria agradecer aos meus pais, obviamente, porque se não fosse pela estrutura que eles me deram, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Isso aí. Para mim é uma honra.
né? Agradecer a família, esposa, filhos, vocês são a minha base. E agradecer Tamo a você, junto. que há Obrigado. 20 anos me apoia, me dá suporte. É isso aí. E a gente tá junto por causa disso, porque um que ajuda tem que o outro. sustentar no outro. Exato. Essa é a ideia, Cris. O programa é isso. A gente tem que valorizar as amizades, as É pessoas isso. do bem. E você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto de muitas pessoas que vão participar do nosso programa. Então, a gente fica por aqui. Te encontro no próximo programa. É possível. Um abraço. Um abraço, gente.